Os Reis, nós quando começámos a filmar à procura destas memórias dos praticantes dos Reis aqui da zona, havia aldeias que me diziam: olha pá, hoje estou eu e o meu colega e dizemos um para o outro: olha, eu canto e tu pintas e vamos fazer na mesma para ver se isto não acaba. Mas desde que começou a haver algum interesse de fora também por causa destas manifestações, os locais começaram a voltar a acordar para aquilo que tinham em mãos, para aquela riqueza incrível que tinham em mãos. E hoje já há aldeias que voltaram a fazer, aqueles que estavam só 2 já não são 2, já são 20. Tem sido um prazer enorme ver ao longo destes poucos anos aquela manifestação voltar a acordar, e como era antes, quando tinha toda aquela vivência fantástica comunitária. A Câmara Municipal começou a prestar atenção e aí as pessoas de algum modo começaram a perceber: bom, se eles se interessam por isto, isto deve valer alguma coisa. E é muito interessante ver que agora há pessoas já muito idosas a praticar, como sempre fizeram, e há pessoas muito novas a acompanhá-los. Voltaram a cantar, voltaram a pintar, estão prontos para aquela noite estarem a passear pela aldeia, e é fantástico. Há uma linguagem de cada sítio e um bocadinho qual é a expressão dessa linguagem? A particularidade aqui é o facto de se pintarem os reis, que é uma coisa que não encontramos no resto da Europa. Portanto, é uma tradição que só existe muito vagamente na Alemanha, em que ainda se usa o giz para pintar a parte de cima das portas com algumas letras. Mas aqui há toda uma simbologia, uma série de sinais que são comuns às aldeias onde isto ainda é praticado, esta celebração, mas em cada aldeia representam coisas ligeiramente diferentes. O que é que se escreve nas paredes? O que é que fica lá pintado? Tem a ver com a caracterização da família que vive ali. Se, por exemplo, morreu uma pessoa naquele ano, naquela casa, as pinturas são só azuis. Se aquela casa tem um filho novo, faz-se um vaso com flores, e dentro do vaso, se o filho for varão, faz-se um losango. Se for uma menina, faz-se um coração. Mas noutras aldeias, a coisa desenvolve-se para o outro lado. Se há um par de recém-casados, fazem-se 2 corações entrelaçados, como as flores que saem deles. E depois há a questão das profissões. Na casa do padeiro fazem-se desenhos que têm a ver com a profissão dele, na casa do agricultor fazem-se tratores, no senhor que faz móveis tem móveis na parede pintados. Por aí fora a coisa torna-se até um pouco curiosa quando, em relação às tascas, também se critica a qualidade do vinho em cada uma das pinturas. Há depois uma associação à República, o Viva aos Reis e Viva a República? Em algumas aldeias há essa questão de dizerem que antes da República escrevia-se VR, porque era Viva os Reis. Com a chegada da República e naqueles primeiros tempos conturbados, se alguém vinha criticar estar a escrever Viva Reis, dizia: não, isto é Viva a República. E a tradição continua. O que é muito curioso é também o que cantam, porque eles cantam coisas que são muito antigas. Aquelas letras, fomos descobri-las em cancioneiros que são de 1640 e tal, publicados em Lisboa. Eram coletâneas de canções que eram muito populares na altura. E qual é o nosso espanto quando vemos que hoje, em aldeias onde a tradição passou de geração iliterada para geração iliterada, e onde a influência da Igreja era nula nessa altura, porque tudo isto era feito à revelia da Igreja desde os tempos da Batalha de Aljubarrota, estas pessoas continuavam a cantar. Às vezes havia um verso que saltava de sítio, mas a canção é a mesma. Para além de outras pistas que as canções contêm, mas que é absolutamente fascinante ver como sobreviveram aqui. Hoje aquilo que estamos a apanhar, as melodias, evoluíram ligeiramente. Conseguimos apanhar melodias que não são muito longínquas, gravadas em áudio, de 1980 e pouco, e aí notamos que as melodias eram de facto muito antigas. O modo como se cantava era um modo que tem muito daquilo que pensamos hoje que era a música medieval. Hoje tornou-se um pouco mais melodiosa. É a mesma melodia, mas tudo aquilo flui mais. Como é que é a organização do ponto de vista social? Quem canta tem um estatuto, ou quem aponta, ou quem escreve? Não há um estatuto, mas quem canta, canta, quem pinta, pinta. Normalmente o grupo dos pintores vai à frente, porque demora mais tempo, e os cantores vão a seguir e vão cantando. Quer a expressão na escrita, quer a expressão no canto, ela, digamos, já é treinada, ou simplesmente as pessoas já sabem nesse processo do passa de geração em geração? Até há uns anos eles usavam a casa mais afastada da aldeia para ensaiarem. Ultimamente, para aí nos últimos 20 anos, isso desapareceu, esse hábito, e eles simplesmente juntam
juntam-se um dia antes ou qualquer coisa assim e cantam. Nisso do cantar, em algumas aldeias é muito curioso porque eles começam por cantar em segredo junto à janela e depois de repente aquilo explode. O refrão explode com uma força que se ouve na aldeia toda. Há estas sobrevivências que acho que vêm do tempo em que tudo isto estava proibido. Isto fazia parte de uma série de manifestações que havia no país todo. Eram comuns, qualquer aldeia, qualquer cidade tinha, que começaram a ser perseguidas pela Igreja, sobretudo, a partir da altura da Batalha de Aljubarrota. No dia da Batalha de Aljubarrota, em Lisboa, está-se a decidir, ninguém sabia que estava a acontecer a batalha sequer, não é? Portanto, aquilo que se estava a decidir era uma lei para proibir todo este tipo de manifestações. Eles, no fim, pedem normalmente dinheiro. Havia peditórios sempre associados a estas manifestações e a Igreja queria começar a centralizar os donativos todos para ela. Então começa a proibir estas manifestações de todo o tipo. E está lá a descrição, estão incluídos os cantares dos reis. E, portanto, a partir daí, elas começam a ser feitas em segredo nos sítios onde conseguem, portanto, onde a autoridade não chegava, como aqui. É a nossa explicação para o facto de elas terem sobrevivido em aldeias que estão metidas aqui na Serra de Monte Junto, já. E há a tradição da oferenda. Sim, algumas já, nem todas, muitas já deixaram, não no mesmo dia, passam uma semana depois, voltam a passar nas portas das pessoas onde foi pintado e vão pedindo quem quer dar qualquer coisa. Normalmente depois usam isso para fazer uma missa, pagar uma missa pelas almas, portanto há aqui também este lado da homenagem aos mortos, sempre constante, e normalmente já sobra dinheiro da missa e portanto fazem um almoço com toda a gente que cantou e dançou, terminarem a função.